Você já parou para pensar o que suas pernas podem estar tentando lhe dizer, além do simples cansaço de um dia longo? Muitas vezes, notamos um leve inchaço, uma cãibra passageira ou uma pequena alteração na pele e, rapidamente, arquivamos isso como algo normal, uma consequência inevitável da rotina, da idade ou do esforço físico. Essa tendência de normalizar pequenos sinais é um comportamento humano comum, uma forma de simplificar as complexidades do nosso corpo. No entanto, ao ignorar a persistência desses detalhes, podemos estar perdendo uma oportunidade valiosa de ouvir o que nosso organismo está comunicando de forma silenciosa. Meu papel aqui não é o de um profissional de saúde, mas sim o de um educador, alguém dedicado a traduzir o conhecimento sobre o corpo humano em informações claras, seguras e úteis para o seu dia a dia. Este vídeo foi criado com um propósito fundamental: oferecer clareza e contexto, sem jamais causar alarme ou ansiedade. O objetivo é puramente informativo, buscando construir uma ponte entre a sua percepção e o entendimento de como diferentes sistemas do nosso corpo estão interligados. Vamos explorar este tema com a seriedade e a responsabilidade que ele merece, longe de qualquer sensacionalismo. A ideia central que vamos desconstruir juntos é a de que um sinal no corpo é uma sentença definitiva. A verdade é muito mais sutil e empoderadora. Pense nas suas pernas como um painel de controle, o reflexo visível da saúde de sistemas internos maiores, como o circulatório, o cardíaco e o metabólico. A nossa tese é que sinais persistentes não são previsões do futuro, mas sim informações valiosas do presente. Entender o porquê eles aparecem é o que transforma a preocupação, muitas vezes gerada por desinformação, em uma consciência corporal mais atenta, responsável e, acima de tudo, tranquila. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar em 3 tópicos principais, explorando alguns dos sinais mais comuns que podem se manifestar em nossas pernas. A promessa deste vídeo é que, ao final, você terá uma compreensão mais profunda sobre a diferença entre um desconforto passageiro e um padrão que merece ser observado com mais atenção. O conhecimento que você vai adquirir aqui não substitui uma conversa com um profissional qualificado, mas o capacita a ter diálogos mais informados e a cuidar de si mesmo com uma nova perspectiva, substituindo o medo pela clareza e pelo entendimento prático. Antes de começarmos essa jornada de conhecimento, gostaria de fazer um convite. Se você valoriza a busca por informações de saúde apresentadas de forma ética e responsável, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar sua reflexão nos comentários. Cada uma dessas ações, por mais simples que pareça, ajuda plataformas como esta a entender que existe uma demanda por conteúdo sério e educativo. Dessa forma, você contribui diretamente para que mais pessoas tenham acesso a um conhecimento que empodera em vez de alarmar, fortalecendo uma comunidade focada no bem-estar consciente. Vamos começar nosso primeiro tópico aprofundando o entendimento sobre um dos sinais mais comuns e, paradoxalmente, mais ignorados: o inchaço persistente. Estamos falando especificamente daquele edema que se concentra nos tornozelos e nos pés, e que, diferentemente de um inchaço passageiro, não desaparece por completo, mesmo depois de uma boa noite de sono. É um sinal que muitas vezes se instala de forma gradual, quase imperceptível no início, mas que com o tempo se torna uma característica constante do final do dia. Essa persistência é a chave que diferencia um desconforto normal
de uma informação que o seu corpo está tentando comunicar. A manifestação desse sinal no dia a dia é bastante característica e talvez você até já tenha notado. Sabe aquela sensação de peso e cansaço nas pernas que parece desproporcional ao esforço que você fez? Ou as marcas profundas que as meias deixam na pele e que demoram muito tempo para sumir? Outro indício comum é a dificuldade crescente para calçar sapatos que antes serviam confortavelmente, especialmente no final da tarde ou à noite. Esses não são apenas inconvenientes, mas sim observações práticas de que há um acúmulo de líquido nos tecidos que não está sendo drenado de forma eficiente. O grande risco aqui reside na normalização. É extremamente comum atribuirmos esse inchaço a fatores externos e aparentemente inofensivos. Justificativas como hoje está muito quente, passei o dia todo em pé, ou acho que comi algo com muito sal, são usadas para explicar o sintoma e, com isso, ele deixa de ser visto como algo que merece atenção. Ao rotularmos esse sinal como uma consequência normal da rotina, corremos o risco de ignorar sua constância e sua progressão, perdendo a oportunidade de investigar o que realmente pode estar acontecendo nos sistemas internos do nosso corpo. Agora, vamos avançar para o nosso segundo tópico, que trata de sinais igualmente visíveis, mas muitas vezes interpretados de maneira equivocada: as alterações na aparência da pele das pernas e dos pés. Aqui, não estamos falando de uma irritação momentânea ou de uma alergia, mas de mudanças graduais e persistentes na textura, na cor e nas características gerais da pele. Esses são sinais que podem se desenvolver ao longo de meses ou até anos, tornando-se parte da nova normalidade da aparência das suas pernas, o que dificulta a percepção de que algo fundamental pode ter mudado. Essas alterações podem se manifestar de várias formas. Você pode notar, por exemplo, que a pele em uma determinada área, geralmente na parte inferior das pernas ou nos pés, tornou-se estranhamente brilhante, fina e esticada, quase como se estivesse plastificada. Outro sinal a ser observado é a perda de pelos em regiões onde eles antes eram abundantes. Mudanças na coloração também são importantes, como uma palidez incomum, um tom azulado ou o surgimento de manchas escuras de cor acastanhada, que se concentram principalmente ao redor dos tornozelos. São detalhes que, isoladamente, podem parecer triviais. Assim como o inchaço, esses sinais cutâneos são frequentemente subestimados, porque são facilmente confundidos com outras condições mais simples e comuns. Uma pele brilhante e sem pelos pode ser interpretada apenas como resultado do atrito com as roupas, enquanto manchas escuras podem ser atribuídas ao envelhecimento natural ou a pequenas lesões antigas. O ressecamento é outra justificativa comum para uma pele de textura alterada. Essa tendência de encontrar explicações dermatológicas simples para sinais que podem ter uma origem sistêmica é o que faz com que a verdadeira causa subjacente passe despercebida por tanto tempo. Finalmente, chegamos ao nosso terceiro tópico, que aborda um tipo de dor muito específico e informativo, aquela que surge ao caminhar. O sinal aqui é uma dor, cãibra, ou uma sensação de fadiga muito intensa que aparece tipicamente na panturrilha durante uma atividade física, como uma simples caminhada, e que tem uma característica peculiar. Ela melhora ou desaparece completamente com alguns minutos de repouso. Esse padrão de dor com esforço, que alivia com o descanso, é conhecido tecnicamente como claudicação intermitente e funciona como um indicador muito preciso
de que algo está interferindo no suprimento de energia para os músculos. O principal risco associado a este sinal é, novamente, a sua interpretação equivocada. É muito fácil justificar essa dor como um sinal de falta de preparo físico ou sedentarismo. Frases como "estou ficando velho" ou "é só uma dor muscular comum por falta de alongamento" são desculpas frequentes que damos a nós mesmos. Essa racionalização desvia o foco da verdadeira questão. Por que um esforço que antes era fácil agora provoca dor? Ao culpar a idade ou a forma física, a pessoa tende a evitar a investigação, aceitando a dor como uma limitação inevitável. Essa subestimação leva a uma decisão comportamental que cria um ciclo vicioso perigoso. Em vez de investigar a causa da dor, a reação mais comum é simplesmente parar de caminhar ou reduzir a distância percorrida para não sentir o desconforto. A pessoa passa a evitar escadas, caminhadas mais longas e outras atividades que antes faziam parte de sua rotina. Com isso, ela não apenas deixa de investigar um sinal importante, mas também adota um estilo de vida ainda mais sedentário, o que pode agravar a condição de base que está causando o problema em primeiro lugar. Por trás de um inchaço que se torna parte da paisagem das suas pernas, pode existir um processo silencioso, chamado insuficiência venosa crônica. Imagine as veias das suas pernas como ruas de mão única, com pequenas válvulas que impedem o sangue de voltar para trás por causa da gravidade. Com o tempo, essas válvulas podem enfraquecer ou se danificar. O resultado é que o sangue não flui eficientemente de volta para o coração, acumulando-se nos membros inferiores. Esse processo é extremamente gradual e, como não causa uma dor aguda no início, a sensação de peso e o inchaço são facilmente normalizados. Outro sistema que opera silenciosamente e cuja saúde se reflete nas pernas é o sistema renal. Nossos rins são filtros extraordinários, responsáveis por equilibrar os fluidos do corpo e remover resíduos. Quando sua eficiência diminui, mesmo que de forma sutil e ao longo de muitos anos, eles podem não conseguir eliminar o excesso de sódio e água do organismo. Esse líquido excedente precisa ir para algum lugar, e a gravidade o puxa para as partes mais baixas do corpo, como os tornozelos e os pés. A ausência de outros sintomas evidentes cria uma perigosa sensação de normalidade, enquanto o inchaço se instala lentamente. Em um terceiro cenário, o inchaço persistente pode ser um dos primeiros sinais visíveis de que o coração não está bombeando sangue com a força necessária, uma condição conhecida como insuficiência cardíaca congestiva. Pense no coração como o motor central de um sistema de irrigação. Se a bomba perde força, o fluxo diminui e o líquido começa a vazar e a se acumular nos pontos mais distantes do sistema. Novamente, essa é uma condição que se desenvolve de forma progressiva. A pessoa pode sentir mais cansaço, mas atribui isso à idade ou à rotina, enquanto o inchaço nas pernas se torna a evidência física de uma sobrecarga interna. Quando observamos as alterações na pele, como o brilho excessivo ou a perda de pelos, podemos estar diante de um reflexo da doença arterial periférica, ou DAP. Esta é uma condição na qual as artérias que levam sangue rico em oxigênio para as pernas se estreitam devido ao acúmulo de placas de gordura, um processo chamado aterosclerose. Imagine as artérias como canos que fornecem água para um jardim. Se esses canos ficam progressivamente entupidos, menos água chega às plantas. A DAP é silenciosa, porque o estreitamento ocorre ao longo de décadas, sem gerar dor ou desconforto em seus estágios iniciais. Essa redução do fluxo sanguíneo
significa que a pele e os tecidos das pernas recebem menos oxigênio e nutrientes vitais para se manterem saudáveis. É por isso que a pele pode se tornar fina, frágil, brilhante e fria ao toque. A perda de pelos ocorre porque os folículos pilosos, que precisam de um bom suprimento de sangue para funcionar, começam a morrer. As manchas escuras, por sua vez, podem surgir porque pequenos vazamentos de sangue dos vasos fragilizados mancham a pele por dentro. São todas consequências de uma nutrição celular deficiente, que se manifesta externamente de forma muito lenta. Outra condição silenciosa que pode levar a complicações vasculares semelhantes é o diabetes não controlado. Níveis elevados de açúcar no sangue, mantidos por longos períodos, são tóxicos para o revestimento interno dos vasos sanguíneos, tanto das artérias quanto das veias. Esse dano torna os vasos mais rígidos e suscetíveis ao acúmulo de placas de gordura, acelerando o mesmo processo visto na doença arterial periférica. Como o diabetes tipo 2 pode não apresentar sintomas claros por anos, a pessoa pode não saber que está desenvolvendo essas complicações vasculares até que os sinais na pele se tornem evidentes e persistentes. A dor na panturrilha que surge ao caminhar, por sua vez, é um sintoma clássico da doença arterial periférica em um estágio mais avançado. O mecanismo por trás dela é uma questão de oferta e demanda. Quando você está em repouso, seus músculos da perna precisam de uma quantidade baixa de oxigênio. E mesmo as artérias parcialmente obstruídas conseguem fornecer o suficiente. No entanto, ao caminhar, a demanda por oxigênio dos músculos aumenta drasticamente. As artérias estreitadas não conseguem entregar esse fluxo extra, e os músculos entram em uma espécie de crise energética, que o cérebro interpreta como dor. O caráter intermitente dessa dor é o que a torna tão traiçoeira e gera uma falsa sensação de segurança. Assim que você para de caminhar, a demanda de oxigênio dos músculos volta ao nível de repouso. O fluxo sanguíneo limitado se torna suficiente novamente e a dor desaparece, muitas vezes em poucos minutos. Esse alívio rápido faz com que muitas pessoas acreditem que o problema é apenas um cansaço muscular ou falta de condicionamento, e não um sinal de que a tubulação que nutre seus músculos está comprometida. A dor some e a investigação também. Embora a DAP seja a causa mais comum, esse tipo de dor também pode estar ligado a outras condições que evoluem de forma gradual, como a estenose espinhal, que é um estreitamento do canal da coluna que comprime os nervos que vão para as pernas. Nesse caso, a dor não é por falta de sangue, mas por irritação do nervo durante o movimento. Independentemente da causa, o padrão é o mesmo. Um processo silencioso que se desenvolve internamente por muito tempo e que só se manifesta como dor quando o corpo é submetido a um esforço que antes era considerado normal e trivial. Agora, vamos conectar esses sinais a decisões e hábitos que, por serem extremamente comuns em nosso dia a dia, muitas vezes não são percebidos como fatores de risco. No caso do inchaço persistente, escolhas como manter um estilo de vida predominantemente sedentário, ter uma alimentação com excesso de sódio, frequentemente encontrado em alimentos ultraprocessados, e não dar a devida atenção a um ganho de peso progressivo, são comportamentos normalizados socialmente. Essas decisões, tomadas isoladamente, parecem inofensivas, mas, somadas ao longo de anos, impõem uma sobrecarga contínua ao sistema circulatório e renal, contribuindo para as condições que têm o edema,
como um de seus primeiros sinais. Da mesma forma, as alterações na aparência da pele podem estar ligadas a hábitos profundamente enraizados. O tabagismo, por exemplo, é conhecido por causar uma constrição dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação. Uma dieta com alto teor de gorduras saturadas e a falta de monitoramento regular de indicadores, como os níveis de colesterol e a pressão arterial, são outras escolhas comuns que aceleram silenciosamente o processo de aterosclerose. A decisão de não investigar esses fatores de risco sistêmicos, muitas vezes por acreditar que está tudo bem, pode ter consequências não intencionais que acabam se manifestando visualmente na pele das pernas. E o que diz respeito à dor ao caminhar, a decisão mais comum e paradoxal é justamente a de se tornar mais sedentário para evitar o desconforto. Este comportamento cria um perigoso ciclo vicioso. A falta de atividade física piora a saúde cardiovascular geral, o que, por sua vez, pode agravar a condição que está causando a dor em primeiro lugar. Ignorar exames de rotina que medem colesterol, glicose e pressão arterial também é uma escolha normalizada, que permite que essas condições silenciosas progridam sem controle, até o ponto em que a dor ao caminhar se torna um sintoma que limita a vida. Como vimos, pequenas decisões cotidianas, quando repetidas ao longo do tempo, tecem a complexa tapeçaria da nossa saúde. A intenção aqui não é gerar culpa ou apontar erros, mas sim iluminar a conexão poderosa entre nossos hábitos e o que nosso corpo nos comunica. Entender essa ligação é o primeiro passo para transformar a maneira como cuidamos de nós mesmos, passando de uma postura reativa para uma abordagem mais consciente e proativa, baseada na observação atenta e no conhecimento responsável do nosso próprio organismo, que funciona como um sistema perfeitamente integrado. Chegamos ao final da nossa jornada informativa e é hora de amarrar as pontas e reforçar a nossa ideia central. A crença de que um sinal no corpo é uma sentença definitiva precisa ser substituída por uma visão mais calma e empoderadora. A tese que exploramos juntos é a de que suas pernas funcionam como um painel de controle, refletindo a saúde de sistemas internos maiores. Os sinais que discutimos não são previsões do futuro, mas sim informações valiosas no presente, convites do seu corpo para uma observação mais atenta e para um diálogo mais informado com quem cuida da sua saúde. Ao longo deste vídeo, nós desvendamos 3 sinais importantes: o inchaço persistente, as alterações na aparência da pele e a dor específica que surge ao caminhar. O grande aprendizado não está em memorizar cada condição associada, mas em compreender o padrão fundamental. Um sinal que se torna constante não deve ser normalizado ou ignorado. Ele é um mensageiro que pode estar indicando um desequilíbrio no seu sistema circulatório, cardíaco, renal ou metabólico. Reconhecer essa conexão é o que transforma a preocupação em consciência e a incerteza em ação informada. A informação, quando apresentada de forma ética e responsável, é uma das mais poderosas ferramentas de autocuidado que existem. O conhecimento que você adquiriu aqui tem o objetivo de aumentar a sua autoconsciência, permitindo que você observe seu corpo com mais clareza e menos ansiedade. A capacidade de diferenciar um desconforto passageiro de um padrão persistente é o que lhe capacita a cuidar melhor de si mesmo, não com base no medo, mas na compreensão de como seu corpo funciona e se comunica com você todos os dias, de maneiras sutis e visíveis. É fundamental ressaltar que, para aprofundar seu conhecimento e obter orientações seguras,
Você deve sempre buscar fontes oficiais e confiáveis. Organizações como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e as autoridades de saúde do seu país, como o Ministério da Saúde, são as referências mais seguras para informações sobre bem-estar e prevenção. Eles fornecem diretrizes baseadas em evidências científicas robustas, longe do sensacionalismo que muitas vezes encontramos em outros lugares, garantindo que suas decisões sejam baseadas em dados sólidos e seguros para a sua saúde. Lembre-se sempre que este conteúdo é estritamente educativo e informativo e não substitui, de forma alguma, a avaliação, o diagnóstico ou a orientação de um profissional de saúde qualificado. Cada organismo é único e qualquer preocupação que você tenha sobre sua saúde deve ser discutida abertamente em uma consulta. O médico ou outro profissional da área é a única pessoa capaz de analisar seu histórico, entender seu contexto e fornecer as recomendações adequadas para o seu caso específico, garantindo um cuidado completo e personalizado. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final. Sua decisão de investir tempo em busca de conhecimento responsável demonstra um grande compromisso com o seu próprio bem-estar. Espero que as informações compartilhadas aqui tenham trazido clareza e uma nova perspectiva sobre a importância de ouvir o que seu corpo tem a dizer. Continue cultivando essa curiosidade e essa atenção, pois elas são as bases para uma vida com mais saúde, consciência e, acima de tudo, tranquilidade. Cuide-se com carinho e informação.